Aí, gente, esse plantão cultural, que é também político, eu quero aproveitar em breve tempo para trazer alguns esclarecimentos para vocês, inclusive por conta da demanda de perguntas que a gente tem recebido em relação ao que aconteceu na sessão de quinta-feira, né, na sessão plenária virtual, que tem acontecido com os vereadores. A primeira questão que vem é o seguinte: o auxílio emergencial para os artistas de Caruaru foi vetado na Câmara Municipal? Os vereadores estão contra o auxílio municipal para os artistas? Bom, para essas duas questões, a resposta é não. Na realidade, existem dois requerimentos que estão tramitando. Um deles do vereador Anderson, que solicita, né, que pede que seja providenciado um auxílio emergencial do São João, né, ou seja, no período de junho, com esse foco. E um outro requerimento, que é do vereador Lula Torres, que é mais semelhante ao formato do auxílio emergencial que já se recebe do governo federal, quem recebe, né, que são parcelas. Seriam 4 ou 5 parcelas de 400, 500 reais. Isso aí se estudaria depois, no momento de formatar, né, o que seria um projeto de lei para, posteriormente, se fosse o caso, a prefeita sancionar. Então, basicamente, são esses dois requerimentos que estão correndo, que estão tramitando. Uma dificuldade maior em relação ao requerimento do Lula Torres é porque ele solicita que seja retirado, né, a fonte para esses recursos, o fundo que existe lá na Câmara Municipal, com a finalidade de construção da sede própria. Então é claro que a gente pode pensar, puxa, mas esse fundo não pode mais na frente voltar a ser alimentado? Ou será que não é mais importante agora socorrer vidas, salvar vidas, do que estar pensando em construção e edifício? Sim, de fato sim. Porém, existe uma lei própria que regula esse fundo, para o qual ele existe, né, para o qual ele foi destinado. Então, esse processo não é tão simples assim. Não é, os vereadores não vão simplesmente tirar esse dinheiro do fundo ou criar agora uma emenda ou sei lá, algum dispositivo legal que possibilite retirar, porque mais na frente, se isso der um problema jurídico, eles é que vão ter que devolver esse valor, não é? Por conta de uma decisão, digamos, irresponsável, de uma decisão precipitada. Então, o que está acontecendo é que isso está sendo analisado, né, com o corpo jurídico. O Poder Legislativo já emitiu uma nota, inclusive uma nota que se tornou pública naquela plenária, naquela reunião, e o nosso blog até transcreveu, né, essa nota. Então, se você quiser conhecer melhor o teor, você acessa o blog e você vai observar isso. Vai ter acesso a melhor essa justificativa, né, o ponto de vista do Poder Legislativo em relação à não utilização dessa verba, porque ela já tem um fim próprio, né, estabelecido por lei. Então, não é tão simples assim, por isso que demora. Isso vai ser ainda discutido, vai voltar a ser discutido internamente, né? Vários vereadores disseram isso, inclusive Perpétua Dantas, lá naquela reunião. Ela diz que vai haver reunião, solicita a reunião dos vereadores com o corpo jurídico para que isso seja melhor explicado até para a gente posteriormente, né? Porque a linguagem técnica, a linguagem jurídica não está no nosso acesso. Então tenha um pouquinho de paciência, porque eu creio que sim, alguma providência vai ser tomada, né? Ou de uma forma ou de outra. Como eu falei, um requerimento tem mais chances, né? Ele tem mais, mas isso não desmancha o outro, né? O outro ainda está sendo discutido, está sendo analisado, e o que a gente precisa nesse sentido é aguardar mais um pouco. E outra, vamos observar o seguinte: vocês devem ter sabido, né, ou pelo blog ou pelos outros meios de informação, que Raquel, a prefeita, ela está em Brasília. E ela está em Brasília, inclusive, transitando em diversos ministérios. Entre eles,
o Ministério do Turismo. Inclusive esse ela já despachou com o ministro. Isso significa o quê? Eu não sei se vocês lembram, mas nessa gestão do governo Bolsonaro, o Ministério da Cultura passou por várias alterações, né? Troca constantemente de responsáveis por ele. Primeiro, ele deixou de existir enquanto ministério. Ele foi agregado ao Ministério da Cidadania e ao Ministério das Cidades e posteriormente ao Ministério do Turismo. Então, se a prefeita estar lá, né, transitando, né, fazendo esse contato com diversos agentes do governo federal, e inclusive com o ministro do Turismo, então cá para nós está vindo aí também alguma novidade por parte do Executivo. Ter um pouquinho mais de paciência, né, certamente, e isso vai acontecer. Então, para resumir, que eu disse que não ia me prolongar, o plantão é rapidinho, guardem apenas o seguinte, eu acho que é importante, primeiro, que vocês se informem só com fonte segura. Né? Procurem se informar só com fonte segura. Existe muita conversa paralela, troca de mensagem pelo Zap, seja lá de onde vir isso, né? É melhor tentar buscar direto na fonte. Existe um requerimento do Anderson? Existe. Então, se dirija ao gabinete do vereador, procure informação, tente saber dele, acesse, né, a página dele, veja ali, o próprio blog vai detalhar isso melhor, né, acesse o blog, dá uma olhadinha, e outros órgãos de informação que estão trazendo direto da fonte essa informação. O de Anderson é um específico para o período de São João. Informações sobre o requerimento de Lula. Vai lá no gabinete, procura conversar com o vereador, a assessoria. A Câmara não está aberta ao público, mas existe forma de você chegar lá, de pedir informação, com todos os cuidados. Dá uma olhada na rede, né, no Face do Lula Torres e procure se informar. É necessário, gente, se informar com fonte segura. Tá? Primeiro isso. Segundo, foi show de bola. Né? Aquela presença nossa de todos os envolvidos com os segmentos culturais, seja lá em cultura popular, seja, eu vi gente lá, né, do movimento do teatro, do movimento da dança, da culinária, de afrodescendentes, eu vi lá de todos os segmentos, gente do cinema, gente da música, gente da poesia, gente da literatura, de religiões diferentes, inclusive se manifestando, deixando opinião, foi bom demais. Eles sabem que os artistas, sim, permanecem unidos na mesma causa, né? E com o mesmo sentimento, que é um sentimento de fome, gente. É um sentimento que só sabe o que é quem está passando. Então, basicamente isso. Esse é o recado para os artistas, né? Se informe com fonte segura e permaneçam unidos, né? Permaneça acompanhando e sim, conversando entre si, mas conversando para ajudar, não é para ser contra tal vereador ou tal vereador, né? Ou contra os vereadores, agora vamos fazer pressão na Câmara. Não, a Câmara está estudando formas de leis, mas na realidade o passo principal é do Executivo. Do Executivo é que vai vir a solução mais concreta, mais, seja boa ou não, e claro que todos nós esperamos que seja a melhor possível, mas é no Executivo que a gente vai ficar de olho, inclusive dessa vinda, né, da prefeita Raquel, que, creio eu, né, vai trazer novidade boa para a gente. Para o poder público, né, o recado que a gente dá, né, é que sim, sejam responsáveis, né, não cometam ato de irresponsabilidade, né, tanto o poder legislativo como o poder executivo precisam manter essa sintonia, né, de ser responsável, mas também sejam sensíveis à dor humana, né, e expressem essa sensibilidade de forma concreta, de forma prática.